E a gente sente muita falta, a gente compartilha muito isso, eu e a Eliane, que as pessoas de certa forma são muito frias lá, porque várias pessoas vão para São Paulo com o único objetivo de trabalho às vezes. Então, qual foi o motivo que te trouxe aqui? O trabalho. Qual foi o motivo que te trouxe aqui? O crescimento profissional. É sempre isso. E pelas distâncias, pela correria, enfim, por várias circunstâncias, a gente percebe o quantas pessoas em São Paulo têm sido carentes e doentes por não viver essa palavra aqui. De não se relacionar, de não estar umas com as outras, de não comer umas com as outras, de não abrir das suas vidas umas com as outras. Quantas vezes a gente trabalha com pessoas que a gente mal sabe onde mora, que a gente mal sabe com quem é casado, que a gente mal sabe quantos filhos tem. Isso é uma rotina na nossa vida. E que na verdade a gente tem que nos lembrar disso, que apesar de tudo isso, a gente foi plantado num lugar para a gente fazer diferença na vida delas. E para lembrá-las que apesar de todas as circunstâncias, a gente deveria ser sal da terra lá onde nós estamos. E fazer a diferença e ter um propósito na vida das pessoas. Amém? De saber mais da intimidade, de saber das dificuldades, de saber aquilo que se passa no coração de cada um. Esses dias tem uma faxineira assim, que ela é a alegria lá do setor onde eu trabalho. E esses dias eu gosto muito de conversar com ela. Ela veio do Nordeste, ainda criança, e ela mora assim no extremo da zona leste de São Paulo, numa periferia. Ela demora 2h30 para chegar lá no hospital. E assim, ela sempre me anima muito, porque quando assim, o clima às vezes está um pouco tenso, quando vem as dificuldades, eu gosto mais de conversar com ela, porque ela sempre está alegre, sorridente, animada, e ela canta, e ela faz o cafezinho lá pra gente, e é um barato. E às vezes eu falei para ela: Dona Marleide, qual que é o sonho da senhora? Ela falou assim: doutor, meu sonho é ir no programa do Silvio Santos. Eu morro de vontade. Aí aquilo falou tanto no meu coração que eu falei assim: é tão engraçado isso, porque às vezes a gente está lá naquela correria toda e a nossa mente está buscando tanta coisa alta, longe, distante, e a nossa mente trabalha o tempo todo e preocupado com quanto que a gente vai, enfim, conquistar tantos sonhos nossos. E o sonho daquela mulher era simplesmente ir num programa de televisão. Aí eu fiquei pensando, quando a intimidade dessa mulher a gente precisava conhecer mais para saber o que levou ela, no final da sua vida, às vezes, ter um sonho tão simples, né? E na verdade tão, para nós às vezes tão sem valor, mas que para ela era algo tão importante. E quantas vezes a gente convive com essas pessoas na nossa vida e a gente não pergunta para ela: qual que é o sonho da sua vida? Qual que é a sua necessidade aqui hoje? Eu falei para ela: não, o ano que vem a senhora pode ficar tranquila, que eu vou inscrever a senhora em alguma caravana, vou dar um jeito para a senhora ir lá no programa do Silvio Santos. E às vezes essa é a oportunidade que a gente deixa de ter com as pessoas, de saber na verdade aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são os seus desafios, aquilo que são as suas carências, aquilo que são as suas crises, aquilo que as pessoas passam lá nas suas casas, aquilo que as pessoas passam com seus maridos, aquilo que elas passam lá de dificuldade. E essas pessoas, querida, elas vão ter a oportunidade de nos conhecer como aqueles que realmente transbordam nas suas vidas e que fazem diferença. Aí, assim, algum tempo depois, uma outra secretária, o esposo dela infartou e teve um problema. Aí eu ouvi a Dona Marleide falar, ela falou assim: ó, fala com o doutorzinho, que ele é crente, pede para ele orar para você. Então, de tudo, ela pôde ver na minha vida alguma diferença. Às vezes com um diálogo tão pouco, mas que hoje, de certa forma, ela já tem liberdade em saber que ela pode contar, pelo menos, com as minhas orações, pelo menos, mas que na verdade eu devo fazer até mais por ela. Mas esse é o nosso desafio. Quantas pessoas ao longo desse ano, querido, não precisa levantar a sua mão não, quantos colegas de trabalho te procuraram ao longo desse ano e te pediram uma oração? Quantos colegas de trabalho chegaram em você e falaram: é o seguinte, eu tenho passado por essa dificuldade, eu queria que você orasse por mim, porque afinal de contas eu sei que você é um cristão, que você tem buscado de Deus, que você é transbordante em Deus, eu tenho visto as águas de Deus fluírem na sua vida, então eu gostaria que você orasse pela minha casa. Quantos pedidos desses, querida, a gente recebeu ao longo desse ano?
Quantas pessoas doentes pediram para que a gente pudesse visitá-las no hospital? Ou quantos casais que estavam se divorciando, querido, que a gente foi convidado para ir na casa deles, para dar uma palavra, para ajudar, para tentar fazer alguma diferença. Quantos aqui são pais? Quantas vezes você foi convidado pelo seu colega, às vezes pelo pai do colega de seu filho, às vezes pelo seu vizinho, porque aquele pai estava passando alguma dificuldade com seu filho? Quantas vezes? Então esse é o nosso desafio, querido. A gente deveria ser mais solicitado. A gente deveria ser mais requisitado na nossa vida. Então as pessoas precisam olhar para nós e simplesmente não ver o chefe, ou o empregado indiferente, ou a pessoa que entra muda e sai calado, ou entra a pessoa que no trabalho não se relaciona. Mas as pessoas deveriam ver em nós alguém que de tudo tem um brilho diferente na sua vida. Amém? Amém, querido? A palavra de Deus diz lá em Romanos que essa geração tem gemido como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E as pessoas realmente estão assim, nas suas casas, nas suas famílias, nos seus casamentos, nos seus conflitos. As pessoas gemem todos os dias. As pessoas estão gemendo à espera da manifestação da sua vida, da sua casa, esperando a sua palavra, esperando a sua oração, esperando a sua visita, esperando o seu testemunho. Porque muitas vezes a gente prefere pela omissão. Então a gente sabe que alguém tem problema, a gente prefere se omitir e ficar calado, do que pelo menos quebrar o protocolo e dar uma palavra para alguém, e compartilhar algo com alguém. Amém? A gente sabe o quanto Jesus, ele transbordou em todos os momentos que ele teve a oportunidade disso. Então Jesus, quando as pessoas o procuravam porque estavam doentes, a gente tem vários exemplos no Evangelho de que Jesus, ele transbordava cura na vida dessas pessoas. Ou quando as pessoas iriam lá em Jesus, quando os fariseus chegavam em Jesus com palavras contrárias e com palavras de confronto, com palavras de acusação, Jesus transbordava na vida daqueles homens sabedoria, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes a gente acha que nós estamos sendo perseguidos no nosso trabalho, perseguindo a nossa vida, ou estamos sendo acusados por alguém, e a gente deixa de transbordar na vida dessa pessoa que nos acusa ou que nos persegue, domínio próprio, mansidão, sabedoria. A palavra nos ensina que quando Jesus era confrontado, por exemplo, pelo diabo, a respeito da sua identidade, Jesus transbordou naquele momento que ele tinha uma identidade, que ele sabia quem era, para que veio, para que estava aqui. Quantas vezes o inimigo das nossas vidas tem nos perturbado, tem nos acusado, tem nos persuadido, tem nos questionado. Nós não estamos transbordando a nossa vida, querido, convicção. Não estamos transbordando a nossa vida conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós temos como propósito de vida. A palavra diz que em alguns momentos, por exemplo, Jesus estava lá com os discípulos e estavam num barco e veio uma grande tempestade, e no meio do pânico, do medo, Jesus transbordava o quê? Paz, tranquilidade. Quantas pessoas, queridos, têm andado do nosso lado com medo, ansiosas, amedrontadas com esse mundo? E a gente testemunha para essas pessoas que nós também temos vivido, na verdade, a mesma crise. Então a gente vai lá, protege um pouco mais a nossa casa, a gente manda blindar o carro, a gente manda pôr alarme em casa, manda pôr a cerca elétrica, mas nós não compartilhamos com essas pessoas uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de que Ele é aquele que realmente vigia, aquele que zela por nós, aquele que cuida de nós. Quantas vezes? Quantas pessoas foram roubadas esse ano que foram compartilhar um roubo com você? E qual palavra você deu para essa pessoa? Só a indicação do melhor lugar de segurança, para ela trocar o alarme de casa, para pôr um alarme melhor no carro.
E quantas vezes você deixou de compartilhar com essa pessoa que compartilhou um roubo, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, que Deus é aquele que também cuida, que zela, que é a nossa segurança. Amém, querido? Quantas vezes Jesus foi questionado em muitos preconceitos? Então Jesus estava lá andando com a prostituta, ou Jesus estava lá curando um leproso, ou Jesus estava lá trabalhando no sábado, e as pessoas cheias de preconceito questionavam Jesus, e Jesus transbordava na vida daquele questionamento, daquele preconceito, uma palavra de inclusão, uma palavra de respeito, uma palavra de honra. Quantas pessoas, queridos, a gente viu ao longo desse ano serem discriminadas, e nós simplesmente somos coniventes com preconceitos, com exclusão, com diferença social, e deixamos de ter uma palavra de inclusão, uma palavra de respeito, uma palavra de honra na vida das pessoas. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 39. 39. Mateus 26, capítulo 26, versículo 39. Então diz assim: E indo Jesus um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudesses velar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Esse texto diz, querido, quanto Jesus, ele era alguém que transbordava obediência, inclusive nos seus momentos de maior aflição que ele pudesse enfrentar. Então nesse texto aqui, Jesus havia convidado os seus discípulos para orar com eles, para orar com ele. E Jesus por algumas vezes vai em direção àqueles discípulos e os encontra dormindo. E Jesus pergunta: mas afinal de contas, será que vocês não podem orar e vigiar comigo, nem por esse instante? E a palavra conta que Jesus foi lá, voltou a orar, e depois Jesus retorna e encontra os discípulos de novo, dormindo. E Jesus ora para que, se de tudo aquele tempo e aquele momento de crucificação, que ele saberia que ia ser difícil, intenso na sua vida, não pudesse passar, que de tudo fosse feita a vontade de Deus. E diante de toda aquela aflição e angústia, Jesus transbordou como um testemunho para aqueles discípulos que ele optava por ensiná-los a serem obedientes. E a palavra nos ensina que durante aquele momento de crucificação, então Jesus foi perseguido, foi crucificado, e tiraram suas vestes, e o cuspiram, e o bateram. E a gente vê na palavra de Deus que em todo esse tempo de dificuldade e de acusação, Jesus decidiu na sua vida por transbordar para todos aqueles que o assistiam, para todos aqueles que estavam lá vivendo aquele tempo com ele, uma palavra de perdão, de renúncia, de obediência, e obediência até o ponto de morrer para que houvesse vida em nós. Então Jesus sofreu a vergonha de ser exposto, contudo, não amaldiçoou as pessoas, pelo contrário, ele transbordava perdão na vida daqueles que o acusavam. Então ele estava lá sendo exposto e acusado com outros ladrões, e ele optou não por se sentir menosprezado, acusado, envergonhado, mas ele decidiu por perdoar aqueles homens que estavam ali compartilhando aquele momento com ele.
E é por isso que aquele texto lá de Paulo, de 2 Coríntios, é um texto que precisa nos animar muito. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa fraqueza e encontramos a nossa fraqueza a desculpa de não fazermos a diferença na vida das pessoas. Então muitas vezes a gente olha o nosso momento de dor e a nossa aflição e a nossa angústia, a gente usa isso como uma desculpa para que naquele momento a gente deixe de cumprir a diferença que precisamos cumprir na vida das pessoas. E Jesus nos mostrou justamente o contrário, que apesar disso, a gente deveria transbordar na vida das pessoas o perdão, a obediência, a fidelidade até o final da nossa vida. Porque o maior testemunho de Jesus é que diante da prisão, diante da crucificação, diante da acusação, ele não abriu a boca, ele não resmungou, mas pelo contrário, ele dava outra face e nos ensinava de que é possível, na nossa fraqueza, sermos fortes, porque a nossa força e a nossa fortaleza não vem de nós, mas vem de Deus. E até morrendo, Jesus nos ensinou que é possível transbordar na vida das pessoas. Porque nós, como cristãos, inclusive esse é o nosso testemunho no Natal, nesses dias de festa, o nosso testemunho é de que morrendo, Jesus transbordou o que, querido? Vida, amém? Então, mesmo morrendo, pregado naquela cruz, Jesus teve, o privilégio de transbordar a vida, ainda que morrendo. E esse é o nosso desafio, querido, que nós deveríamos até o dia que nós morrermos, transbordar a vida na vida das pessoas, para que até a nossa morte um dia sirva de um testemunho eficaz para aqueles que ficam, para aqueles que verão em nós um testemunho de vida eficaz. E é por isso que a gente celebra o Natal, porque alguém morrendo transbordou vida em nós, alguém morrendo transbordou salvação na nossa vida, amém? E esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, de nós termos o privilégio de conhecer um pouco mais essa palavra, um privilégio de ter uma perspectiva de vida que é animadora, que nos incentiva, que nos encoraja, porque é a vida de Jesus em nós, amém? Abre lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Então diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, o desejo de Deus é que haja no nosso coração o mesmo sentimento, a mesma motivação, o mesmo ânimo que havia nele, que havia no Deus Filho, amém? O sentimento que nos leva a nos esvaziar de nós, e que nos leva a encher do Espírito de Deus, para que sejamos não cheios apenas, mas transbordantes em Deus, a ponto de ir e fazer discípulo, amém? A ponto de que as pessoas olhem para nós e peçam oração, e peçam a palavra, e peçam para que a gente compartilhe algo com elas, porque elas sabem que a gente tem algo para oferecer para elas, amém? E esse algo não vem de nós, amém? Isso vem de Deus. Não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, não são as minhas palavras, amém? Mas é na verdade o fruto de Deus em nós, que opera na vida das pessoas, amém? Eu queria que você ficasse de pé.